CW Talks em um novo caminhar, em um novo trajeto e uma via já pavimentada. E nós pavimentamos já há alguns meses, alguns anos atrás. Hoje nós estamos iniciando uma nova temporada e eu tenho certeza que essa nova temporada vai trazer o que nós temos de mais importante, tanto o CW quanto os meus entrevistados. Nós iremos trazer a essência, as raízes de um empreendedor. E claro, vão se emocionar, vão contar aí os seus êxitos e o mais importante é tirar deles, extrair deles projetos engavetados. Então o que eu faço no Bolt, o que eu faço no Golf, o que eu faço na TV, eu vou fazer aqui também. Hoje nós estamos com Fernando Barcelos, ele é pastor, empresário, empreendedor, pai, mas ele tem um projeto que ele vai contar para nós, que é um projeto social que eu tive acesso nos últimos meses. Esse projeto me chamou muito a atenção, que é um projeto onde ele atende crianças carentes de Carapicuíba. Você ainda não sabe, mas eu passei parte da minha infância em Carapicuíba. Ele pega essas crianças carentes, leva até Barueri, ele vai contar para nós. Fernando Barcelos, é um prazer, querido, satisfação em tê-lo. E olha que bacana, o Fernando ele está abrindo as portas desse novo tempo do CW Talks. Isso que é importante. O homem de Deus, vou solicitar para que ele faça também uma oração para abençoar esse novo tempo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo que vai enriquecer a todos, sobretudo vocês, com informações e legado. Obrigado, pastor Fernando. Aliás, nós tivemos acesso alguns meses atrás, ou alguns dias atrás, em um projeto que quem pilota é a Viviane e o Paulo, um grande abraço, Viviane e Paulo, projeto que eles fazem, um projeto maravilhoso, que é para o terceiro setor. Lá eu tive acesso, embora o pastor Fernando, ele era meu vizinho, né? Mas nós nunca conversamos sobre negócio. Olha as oportunidades que eu perdi não falando com o Fernando sobre negócios. Porque nós pegávamos o elevador, não com certa frequência, mas algumas vezes já se esbarramos. Foi dito para mim que ele era pastor, mas eu não aprofundei em saber mais o que ele faz, além de ser um homem do altar. Se eu tivesse assim feito, já estaria no nosso relacionamento já há algum tempo. O que eu quero dizer com isso? Aproveita as oportunidades. Aborde as pessoas. Talvez você está subindo no elevador todo dia, encontra sempre com a mesma pessoa e fala boa noite, bom dia e boa tarde. Pergunta um pouco mais o que ela faz. Talvez ela vai contribuir naquilo que você está buscando no seu ecossistema. Aproveita as oportunidades. Essa é a primeira dica do CW. Eu tive acesso ao teu projeto, né? E eu fiquei, puxa, encantado. Afinal de contas, eu também passei parte da minha infância em Carapicuíba, uma infância que não foi fácil, uma infância que foi com lutas e minha mãe venceu, mas eu passei ali por Vila Marcondes, depois eu fui pro Capriote, depois quem é de Carapicuíba conhece esses bairros. São bairros mais afastados, são bairros da periferia mesmo. Vila Marcondes nem tanto, mas quando chega ali para Capriote, quando chega ali para Jardim Tonato, são bairros mais periféricos. Ali eu passei a minha infância dos 9 até os 11 anos. Então eu jogava bola no Tancredão, que fica na Inocêncio Seráfico, lá em Carapicuíba, e tenho boas memórias. Boas memórias. Puxa, embora houve o distanciamento, né, familiar do meu pai com a minha mãe, mas independente disso, eu tive boas memórias. Por quê? Porque ali, naquela época, Fernando, ainda tinha rua de terra. Sim. Ali na Vila Marcondes. Então ali a gente brincava de bolinha de gude, ali eu rodava peão, ali eu empinava pipa. Era criança, né? Era criança. Até eu vi esses dias uma enquete que fala assim, esses que nasceram 70, década de 70, década de 80, foi forjado. Sim, sim. Eles são outras pessoas. Sim. Não é tão ele até falou, não é tão Nutella como nos dias de hoje. E ali passei parte da minha infância, né? Ali tenho bons amigos, inclusive até outra feita eu voltei para lá para reencontrá-los. Alguns estão lá ainda porque têm a sua casa própria. Me reconheceram depois do que depois de 30 anos. Bastante. Quando eu voltei na Vila Marcondes, Fernando, que fazia o quê? Eu saí de lá, eu tinha 10 anos. Sim. Eu voltei. Peraí. Não. É o Charles. Não sou eu. Rapaz. Quer dizer,
ali estão as verdadeiras amizades. Aham. Porque ali não existia CW, não existia todos esses holofotes, não existia todo esse ecossistema que nós criamos com muito trabalho, com muito apreço, por todos esses que me seguem. Mas ali era o Charles, ali era aquela criança criada com uma mãe solo, que tinha suas dificuldades para ir e vir, como qualquer criança, como qualquer família que tem aí, de repente, a mãe tem essa responsabilidade de criar de 4 filhos, uma vez ela é mãe solo. Sim. Mas antes, Fernando, conta para nós um pouco lá de trás. Aham. Nós vamos chegar no projeto que chama muito a minha atenção e vai chamar a sua atenção também. Mas esse intervalo, conta um pouco lá atrás. Fernando, quanto filho, Fernando, quanto... Não sei se você tem irmãos, você vai contar para nós agora. Sim, então, sim. Fica à vontade. Tá bom, Cidade, obrigado pela oportunidade. Eu nasci num lar, né, tem meu pai e minha mãe, aí eu tenho uma irmã mais velha, e eu nasci na zona sul de São Paulo, próximo daqui, mas mais lá pro fundo mesmo, depois de Interlagos. Acho que hoje o lugar mais famoso, vamos dizer assim, é o Grajaú, né? Grajaú tem o final da linha do trem ali, então eu morei muito próximo dali e cresci naquela região. Estudei, normal, fiz um colegial técnico em processamento de dados na antiga OSEC, que hoje é a Unisa, tem lá, né, o campus da Unisa, bem lá no fundo. E daí eu fui crescendo ali nisso e acabei me formando em administração de empresas. Mas desde o início, o meu pai ele era pastor também, né? Então, desde o início, muito cedo na minha vida, eu cresci dentro da igreja evangélica, uma igreja batista. Então, eu fiz muita coisa ali. E era um trabalho muito perto da comunidade, sabe? Era uma igreja pequena, que meu pai era pastor, eu tinha muitos amigos de realidades bem vulneráveis, assim, né? Bem carentes. Eu me lembro, assim, de ir na casa de amigos meus que era chão de terra batida, assim, né? Era comum. E cresci ali, naquele ambiente, muito ali perto. Então, eu tive sempre esse contato muito perto aí com a comunidade, muitos amigos ali também, né? Mas o tempo foi passando, eu fui crescendo, me formei em administração de empresas e comecei a minha vida. Eu queria trabalhar em escritório. Eu achava bonito, né? A história de trabalhar em escritório. E eu comecei trabalhando num banco, na época o Banco Bandeirantes, que depois virou Unibanco, que depois virou Itaú, né? Trabalhei um tempo lá, depois eu fui para multinacionais e eu fiz a minha carreira aí na área de vendas, né? Na área de vendas, na área de marketing, sempre em grandes empresas. E fui trabalhando assim. Os meus pais, o meu pai era psicólogo também, a minha mãe também, e trabalhavam com gente, com pessoas, mas eu sempre tive, vamos dizer assim, essas duas carreiras, né? Sempre trabalhando na igreja também como voluntário, ajudando gente, ajudando pessoas, e daí no mercado de trabalho também, ali nessas grandes empresas, na área de marketing, vendas, trade marketing, foi assim que eu segui na minha vida. Muito bem. Quando você fala para mim que você atuou como vendedor, que é um dos melhores, porque se comunica muito bem, quais eram os desafios naquela época, Fernando? Afinal de contas, você não tinha ainda o ministério que você tem hoje, não tinha a estrutura que você tem hoje. Naquela época, porque na verdade, as pessoas estão assistindo o nosso bate-papo e de repente elas estão fazendo uma transição de carreira. Perfeito. Elas trabalham em um business e agora quer ir para um outro, sobretudo quanto à parte comercial. Perfeito. Então, qual que era a dificuldade que você tinha nessa área, na parte de vendas? Perfeito. O que acontece assim, CW? Eu acredito que todo mundo precisa aprender a vender. Ainda mais o empresário, né? Quando você é pequeno ainda, você faz quase tudo dentro da empresa, mas a gente pega os grandes empresários, são os grandes vendedores da empresa. Eles são os principais vendedores da empresa. Por quê? Porque a venda é um convencimento daquilo que você tem para oferecer. Que seja um serviço, que seja um produto. Na minha época, né, eu vendia produto. Então, é isso. Agora, não é fácil você ser vendedor porque você recebe muito não. E lidar com o não é muito difícil. Né? Por isso que você tem que trabalhar bastante com as questões de motivação, por isso que tem tantos cursos assim, né? E lidar com o não é difícil, porque você é rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado, né? Ninguém quer receber um não. Então você precisa aprender a conseguir driblar isso
aceitar os nãos, né? E ter uma abordagem diferente. Eu tinha algumas vantagens de estar em empresas grandes que muitas vezes não recebiam o Fernando, eles recebiam aquela empresa, né? Eles me chamavam, ô, 3M, eu cheguei a trabalhar na 3M, né? Não era muito o Fernando, era isso. Mas, mesmo assim, eu tinha muitos concorrentes e eu tinha que ser melhor do que os outros. Por que que o meu produto era melhor que o outro? Então, assim, tinha que se preparar bastante, tinha que ouvir muito bem, tinha que entender a necessidade que o cliente estava, porque não adianta nada, né? E tem muito isso. A empresa tem um objetivo, só que o cliente tinha outro objetivo. Como é que eu conseguia fazer essa leitura dos dois lados, sabe? Então eu vejo muito isso. O vendedor, ele precisa ser um expert no cliente e um expert no produto. E entender como é que ele consegue encaixar isso. Então eu tinha muitas as questões, né, das metas que eu tinha que cumprir, então a pressão danada, né? Quando você bate meta, você é o rei, quando você não bate meta, você tem um problema, né? Você é o vilão ali. Tem muito isso, é muito curto prazo, mas é uma carreira muito divertida também, é uma carreira que você conhece muita gente, conversa com muita gente, sabe de muita coisa, tem bastante liberdade, então foi muito legal e muito importante para minha vida como um todo, né? Então quer dizer que a parte isso é um bate-papo importante, porque eu vejo que vendas está conosco uma vida toda. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Sem dúvida. Sempre você está comprando ou você está vendendo algo. Sem dúvida. Mas, igual você disse bem, olha que bacana. Eu vou até convidar o Fernando a repetir para nós, mas olhando nessa câmera aqui, porque ele vai falar direto com as pessoas que estão assistindo o nosso CW Talks. Não basta você ter uma estrutura quanto a uma empresa. Ele vem de uma empresa, poxa, gigantesca. Mas se ele não tivesse um preparo, nada adiantaria. Havia, então, para o Fernando, naquela época, um bom aceite para suas reuniões, apresentar o que ele tem. Por que CW? Não pelo fato de ele ter a experiência que ele tinha, mas pelo fato de ele estar representando uma grande empresa. Sim. Então, veja só. As pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo, CW, eu tô também numa empresa que tem um nome relevante, mas, meu brother, eu não consigo bater minhas metas. Já estou há 3 meses sem bater as minhas metas e estou sendo cobrado por isso. As cobranças vêm da minha família, a cobrança vem da escola do meu filho, que eu não consegui arcar, a cobrança vem da minha esposa, que eu não estou conseguindo cumprir meu papel, enfim. Deixa para as pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo, esse nosso momento, dicas. Eu quero que esse nosso momento e dos outros seja um momento de falarmos de negócios, de falarmos sobre os projetos engavetados, de falarmos sobre os projetos futuros, mas também darmos, Fernando, dicas. Legal. Então olha para aquela câmera ali, fica à vontade. Então, lembrando sempre que esse que está nos assistindo, Fernando, ele trabalha numa grande corporação como você trabalhava outrora. Então você teve que fazer o quê? Os seus meios, meu brother, para você poder bater as suas metas. Conta para nós. É muito importante, como eu falei anteriormente, assim, você conhecer muito bem o teu mercado, o cliente que você estava. Eu atendi clientes diferentes e cada cliente tinha a sua característica. Então, a forma como eu falava com um cliente era totalmente diferente da forma como eu falava com outro cliente. E isso é importante, porque muitas vezes, dentro da empresa, eles não enxergam isso, né? Muitas vezes, quem é, vamos dizer assim, o dono do produto, né? Aquela pessoa que quer vender o produto, ela é apaixonada pelo produto dela. Mas não adianta ser apaixonado pelo produto, você precisa, na verdade, conhecer muito bem o cliente que você está falando. E qual é a necessidade daquele cliente. Como que eu conseguia suprir a necessidade dele. E como que o meu produto, né, aquilo que eu ia vender, era importante para ele bater as metas dele. É isso que era o mais importante. Então, batendo as metas dele, eu bati as minhas metas. Então essa é uma dica muito importante que a gente tem realmente para fazer um negócio. E sabe, CW, é interessante assim, hoje, né, eu sou pastor, então eu ensino para diversos públicos diferentes, diversas pessoas diferentes. E cada vez também que eu estou diante de um público, eu preciso transmitir a minha mensagem de uma forma diferente. O adolescente, e também depende até o local em que ele está, ele aprende de uma forma diferente que o adulto. E se, por exemplo, é um adulto solteiro, são exemplos diferentes que eu vou usar para
um adulto casado, uma pessoa um pouco mais experiente de vida, né? Então, para cada público, a gente precisa entender. Então, é necessário estudar antes, sabe? Ótimo. É necessário estudar antes. Não adianta só, porque às vezes, o que acontece? O que é bom? O vendedor, ele tem jogo de cintura. Então, ele consegue se virar. Né? Ainda mais o vendedor brasileiro. O brasileiro é muito disso, né? Ele dá um jeito, é o do drible, né? Ele vai daqui, vai de lá. Mas muitas vezes ele não se prepara para aquilo. Mas é importante ter essa preparação. Estuda qual que é o teu mercado, estuda quem que é teu cliente, sabe? Estuda quem que você vai falar. Então é isso. Tem outra coisa, assim, eu sempre fui muito motivado a bater meta. Bater meta é legal, né? É legal ganhar prêmio, é muito bom. Então, é fazer o máximo que dá, né? E teve uma vez um chefe meu que falou uma coisa muito importante que eu aprendi. Ele falou assim, Fernando, se você não tá batendo meta, pelo menos teu chefe tem que saber que você tá suando muito a camisa. Boa. Muito a camisa. Muito boa. Entendeu? Por quê? Porque é verdade. Às vezes você olha a pessoa, ela tá fazendo o máximo que dá. Mas o mercado tá ruim, o produto deu algum problema, deu problema na entrega. O cliente que falou que ia comprar, cancelou o pedido em cima da hora. Existem problemas que acontecem, né? Mas o que a empresa tem que ver, né? E o que os outros têm que ver, que você está suando a camisa, né? Então, isso é muito importante. Eu teria também eu vou contribuir com essa dica do Fernando, dizendo que ao longo dos 30 dias, você é vendedor, procura ter contratos a fechar. Como assim, CW? Então você atua no ramo de vendas A, B, enfim. Você nunca conta com aquela venda ao longo dos seus 30 dias. Uhum. Você está trabalhando esse cliente, você está levando para o fechamento, ele já entendeu, ele já sinalizou que ele quer comprar. Então você coloca, acontecia muito comigo na época de vendedor também. Uhum. Você coloca energia na expectativa desse empresário fechar. Então os outros, você passa batido. Por quê? Porque a expectativa é o quê? É aquele grande contrato. Sim. Chega no final do mês, no fechamento da meta, meu brother, por algum motivo ou outro, Ele não fechou. o cara não fechou. Mas você colocou tanta energia ao longo desses 30 dias na expectativa que esse cara fosse fechar, porque é um grande contrato, Sem dúvida. e o cara não fechou. Sem dúvida. E tu não bateu a meta. Sem dúvida. E um detalhe, no salão de vendas, estou me vendo nesse cenário, no salão de vendas, quando alguém levantar para bater o tal do sino comemorar a venda, você ficava assim, não, eu tô tranquilo, porque daqui a pouco quem vai fazer o estado lá vai ser eu. Pelo contrário, que eu tô negociando lá fora. Então, todo mundo batendo vendendo, mesmo que seja um valor menor, mas vendendo, mantendo, igual você falou, movimento e, obviamente, se automotivando. E você não. Final do mês, próxima semana a gente fecha o contrato, assina, e é um valor absurdo, e aí vou ficar nos holofotes da empresa. Chega no final do mês. E tem uma outra coisa, né, CW? Quando você é muito concentrado em um contrato, em um cliente, o risco é muito alto. Né? Eu tenho alguns amigos que são empresários também, que sofreram disso. Eu tenho um grande amigo meu, que é empresário, e ele era muito centrado, né, em só um cliente. Ele percebeu e hoje ele é bem pulverizado. Então, quanto mais pulverizado você for, melhor. Porque é muito bom ter grandes contratos. Tá bom? É bom mesmo. Sim. É bom. Porque tem aquele negócio, né? Para você fazer pouco, para você... Fala muito de sonho, né? Para você sonhar grande, sonhar pequeno, também é um trabalho. E muitas vezes atender o mesmo um cliente dá tanto trabalho quanto um cliente pequeno e um cliente grande. O cliente grande tem algumas outras dificuldades. Mas, de qualquer forma, ficar muito concentrado é um risco gigantesco. Se de repente acontece alguma coisa que pode acontecer, você fica sozinho. E daí a probabilidade de você ficar sem caixa, sem fluxo, como é que você vai pagar seus funcionários? Então tem que tomar muito cuidado. Né? Verdade. Boa. Olha as dicas do Fernando Barcelos e CW. Pastor Fernando. Família, casado, filhos, filhas. Conta um pouco dessa parte mais de bastidores. Afinal de contas, quando ele começar a falar do projeto social, vocês vão entender o porquê. Há um alicerce para aquilo que ele vai contar para nós e vai agregar muito para todo o nosso ecossistema. Primeiro eu quero abordar com o Fernando o alicerce. Ele é o mais importante. Conta um pouco da parte família. Eu casei cedo, hoje eu tenho 48 anos, né?
Eu casei com 24 anos, a minha esposa tinha 22. A gente se conheceu bem novo, ela foi minha primeira namorada. Uau! Eu a conheci com 17 anos, ela tinha 15. E a gente namorou bastante tempo, quase 7 anos. E assim que eu consegui um dinheirinho para comprar um apartamentinho, eu fui lá e a gente comprou e casamos. E eu fui pai eu casei com 24, com 28. 4 anos, a gente tinha quase 4 anos de casado. Hoje minha filha mais velha tem 20 anos e a minha mais nova tem 13. Então eu sou casado há 24 anos com a mesma esposa. Poxa vida. Olha aí. Esse é o segredo. Conseguimos revelar o segredo para vocês. Mas continua, por favor. E assim, a família, ela é muito interessante, assim, CW. Eu nunca tive muito conflito entre o trabalho e a família, né? Porque, para mim, elas sempre tiveram, assim, posições e locais diferentes na minha vida, né? A família é família e trabalho é trabalho. Às vezes, a gente tem que dar um pouco mais de foco em um pouco mais de foco em outro, né? Quando, por exemplo, é necessário dar muito foco no trabalho, principalmente inícios, né? Começos, né? O começo de uma carreira nova, começo de uma empresa nova, começo de um ministério novo, né? Nisso eu precisava e precisamos dar muito mais foco na carreira. Mas, ao mesmo tempo, a família, ela tem um local fundamental, né? Assim, pai das minhas filhas só tenho eu. E tem uma outra coisa, CW. Tem momentos da vida que passam e nunca mais voltam. Eu aprendi isso com meu sogro uma vez. Uma vez eu estava viajando com eles e tinha um encontro de uma pessoa com a outra e eu acabei não indo. Eu fui fazer outra coisa e aquele encontro nunca mais voltou. E essas duas pessoas nunca mais se encontraram. E ele falou isso, né? O meu sogro, ele tem uma sabedoria assim muito grande. Ele não é muito estudado, mas ele tem uma sabedoria muito grande. Ele falou isso. Ele falou, olha, tem alguns momentos que nunca mais voltam. E é verdade. Assim, eu não estive em todos os campeonatos das minhas filhas, mas eu tive em vários. Por quê? Porque aquele jogo dela nunca mais vai voltar. Entendeu? As reuniões. Eu lembro que eu sempre fui muito em reuniões de escola das minhas filhas. E uma vez uma professora chegou para mim, uma professora dela, e falou assim, o que você está fazendo aqui? A tua filha é muito boa. Eu falei assim, não, mas eu quero acompanhar onde eu posso. Claro, foi sempre? Não. Tiveram umas outras vezes que eu estava viajando, que tinha alguma outra coisa, e eu não fui. Mas, em sua grande maioria das vezes, né, eu estava presente. Por quê? Porque elas só têm um pai. A minha esposa só tem um marido. Né? Às vezes, CW, a nossa agenda é tão corrida, tanto a minha quanto a dela, né? Que eu preciso, de verdade, marcar um jantar com a minha esposa na agenda. Eu chamo ela, falo assim, por que não? Eu quero ficar com você, só eu e ela. Mas por quê? Eu preciso cultivar tanto o meu casamento quanto a minha paternidade, quanto os meus amigos. Né? Você vê, por exemplo, um amigo teu, que você fica muito tempo sem falar, daqui um pouco fica longe, mas teve algum problema? Não. Vocês brigaram? Não. Simplesmente você foi vivendo a sua vida, o outro foi vivendo a vida dele. Então, esses relacionamentos, né, e isso inclui a nossa família, os filhos, os pais, né, marido e mulher. Se eu não cultivar isso, ele vai morrer. Eu gosto, né, de dar uma metáfora assim do casamento como uma planta, né, uma flor. Se eu não cuidar da flor, se eu não colocar no sol, se eu não colocar água e tudo mais, ela vai morrer. A mesma coisa acontece com as relações como um todo. Mas no casamento é muito, ainda mais quando entra filho, né? E mãe, pai. E daí, por exemplo, hoje a minha mãe está morando comigo. E às vezes os meus sogros têm que vir também para nossa casa, por conta da idade. Meu pai faleceu no início desse ano. Então, tem muita coisa dentro da minha casa, da minha família. Então, se eu não prestar atenção nisso, a vida engole a gente. Sim. As coisas atropelam e a gente se perde, né? Então, a família, ela é muito fundamental, né? Eu acho que tem, assim, né, umas prioridades na vida e a família é uma grande prioridade. Eu não gosto muito de dizer assim, a família vem antes do trabalho e tal. Em grande maioria das vezes, sim. Mas eu acho que tem momentos na vida que você vai precisar priorizar um pouco mais o trabalho, um pouco mais alguns projetos por timing, por tempo, né? Mas tem coisas, por exemplo, a minha filha agora acabou de entrar numa faculdade de medicina. Cara, eu tô curtindo cada momento junto com ela. A tua filha é aquela que faz esteira?
Pela manhã? Isso, exatamente. Tá. Exatamente, Sei quem é. exatamente. Ela falava pra mim, pai, aquele homem fortão lá que encontrou na esteira. Ela coloca o fone e vai e Exato. ela dá um speed, aí para um pouquinho. Exato. Agora sei quem é tua E filha. ela estava estudando pra caramba e foi difícil, né? Foram 3 anos ali estudando, fazendo vestibular, ela passou, agora a gente está curtindo com ela a cada momento. Por que, CW? Daqui a um pouco ela vai embora. Ela já namora há 4 anos, né? Eu acho que assim, ela só não casa logo porque não tem condições, nem o namorado, nem ela. Mas daqui a um pouco ela vai embora, É verdade. né? Então é curtir esse momento, cada momento que tem. Né? E agradecer muito por isso e saber que cada momento é um momento na vida, né? Então a família ela é fundamental, né? De verdade que ela é Então fundamental. você que está assistindo esse nosso bate-papo, está vendo que a importância, né, o alicerce para que você possa ter uma trajetória de sucesso é a família. Né? Não tem para onde correr disso. Afinal de contas, é onde vai vir os bons conselhos. Ou deveria ser. Exato. Deveria ser. Vamos colocar como deveria ser, porque geralmente, infelizmente, não é assim que acontece muitas das vezes. Mas quando temos o Fernando, que casou com a sua primeira namorada, que tem hoje uma família, que tem hoje o legado, e que o mais importante, ele é um exemplo. Quantos não querem ser o exemplo dos teus filhos? Acredito que a grande maioria. Então, seguindo o que você disse nesse seu momento da tua fala, essa pessoa começa o quê? A repensar atitudes que ele teve ontem, por exemplo. E que deveria, de repente, na próxima oportunidade, não dar com os ombros. Afinal de contas, um momento, como você disse muito bem, um momento, ele não vai voltar nunca mais. Não significa dizer que eu estou apontando para você dizendo que você está errado ou certo. Não. Eu estou dizendo que a próxima oportunidade com seu filho, com a tua esposa, aproveite. E você sabe, CW, teve uma vez também, dando um exemplo de novo do meu sogro, ele falou assim que uma vez, vocês ficam falando de alegria fazer isso, alegria fazer aquilo, o legal é isso, tá? Assim, a alegria é estar com a minha neta. E ele falou isso e eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho 2 meninas, né? E brincar de boneca não é legal. Eu não gosto de brincar de boneca. Não sei se você gosta, mas eu não gosto. Agora, assim, e tem coisas, né? A minha mais nova, ela tá adolescente, mas CW é muito adolescente. Adolescente, ela tá com 13, vai fazer 14 agora, muito adolescente. E ela tem aquele papo de adolescente de menina, que eu não gosto muito, né? Mas eu ouço. Eu ouço o caso de um que tá namorando com o outro, que fala com o outro, que fala de menininha, né? Lá. Eu ouço por quê? Porque eu quero estar com ela. Não é muito o assunto. E isso também vai passar. Intriguinha de menina com outra menina. Menina tem isso. Vai passar. Mas eu quero estar com ela, curtindo esse momento, sabe? E tem uma outra coisa. Eu lembro que eu tava uma vez numa reunião, né, no trabalho, e uma das mulheres que estava lá, ela falou assim, puxa, se a gente conseguisse quando for chegar em casa, deixar o problema do escritório do lado de fora seria tão bom. E entrar inteiro para os filhos, sabe? Nem sempre dá. De vez em quando a gente está com um problema muito grande, muita coisa na cabeça, né? Ainda mais que muita gente está trabalhando dentro de casa, né? Com os home offices e tal. Às vezes é mais difícil. Mas eu me lembro de algumas vezes parar no hall ali do apartamento de casa, dar uma respirada e falar, deixo aqui fora os problemas do trabalho. Agora deixa eu entrar inteiro para minha família. E eu entrava, tava aquela bagunça, pai chegou, tal. E brincar com elas, e estar lá por elas, sabe? Porque o trabalho vai continuar lá. E eu também não vou conseguir resolver nada aquela hora, né? Não dá para resolver. Então, viver ali naquele momento e deixar o negócio sabe, do escritório, dos negócios, dos projetos para depois. Né? Vivendo assim. Poxa, tá vendo aí? Convido vocês a compartilhar esse bate-papo com o maior número de pessoas. Compartilha, porque certamente as pessoas que você vai compartilhar, elas vão entender que você ama, que você espera delas e deles um up na vida. Não só no ambiente do empreendedorismo, mas no up na família. E quando que começa, Fernando Barcelos? Quando começa a parte social? Legal. Então nós vimos a parte, Fernando, um excelente vendedor, onde corria atrás para bater as suas metas,
e por ser excelente comunicador, certamente batia todas elas. Depois nós fizemos uma leitura quanto ao Fernando pai, esposo, que, poxa, isso aí engrandece. E nós, daqui para frente, vamos se tornar mais amigos, depois dessa tua fala, quanto ao alicerce que é a tua família. E quando que começa a ser inserido nos meandros do Fernando Barcelos, o social? Tá, eu vou voltar um pouquinho ali do social para falar um pouquinho também da questão da espiritualidade. Ótimo. Né? Eu cresço, então, numa igreja batista, né? Carapicuíba? Não. Eu cresci no que chamava Jardim das Embuias. Onde? Depois de Interlagos, bem lá no fundo. Extremo da Zona Sul. Bem na Zona Sul, exatamente. Depois de lá, eu fui para a Igreja Batista. Eu vou interromper você algumas vezes e tá tudo certo. Né? Aqui a gente tá batendo papo e... Igreja Batista tradicional ou já era renovada? Não, essa era bem tradicional. Okay. Com órgão? Órgão. Uau. Órgão de um lado, piano do outro, aquele banco comprido, área cristã. Meu pai de terno e gravata. Lembro bem porque eu lembro bem. Porque a primeira igreja, a igreja na qual fui batizado com 11 anos em Carapicuíba, fica ali perto na Coab 1, ali na Perimetral, onde tem a feira de sábado. Até, um beijo, pastor Gasparindo, é meu amigo. Reencontrei com ele depois de 30 anos, desculpa, e fui na casa dele, lá ele me recebeu de braços abertos, ele é um querido, ele tem um projeto também social voltado para drogaditos, e ele lembra ainda, ele está com 80 e poucos anos, ele lembra ainda quando me batizou eu com 11 anos. Eu fui na igreja, Fernando. Claro, algumas pessoas que daquela época já não estão mais vivas, né? Minha tia que me levava na igreja faleceu, enfim. Mas até algumas velhinhas que estão lá até hoje. Que legal. Quase com seus 70, quase 80 anos. Eu cheguei na igreja, igreja batista tradicional, quando chega alguém novo, todo mundo natural. Porque sempre, parece que é sempre os mesmos, né? Um grupo mesmo, né? E aí, todo mundo olhando e se perguntando. Mas um dia anterior eu fui lá na igreja e falei, eles têm uma escolinha lá. E falei com a proprietária da escolinha que eu era o Charles, que fui membro da igreja há muitos anos atrás. Essa, que é a dona da escolinha, filha do pastor, e me reconheceu. Que legal. Eu falei, domingo eu venho na igreja. Domingo eu venho na igreja. Meu pai não tem problema que seu pai não vai estar aqui. Depois eu vou encontrar com ele, mas eu vou na igreja. Aí eu fui na igreja. Aí depois que terminou o culto... Um dos pastores, que na época ele era um auxiliar, hoje ele é o pastor titular da igreja, me chamou para ir lá na frente, no altar, e contar a minha trajetória desde que eu fui batizado com 11 anos lá na igreja Batista do Calvário. Que legal. E aí contei minha biografia, estava toda a senhora se emocionaram porque lembraram da minha tia, eu ia sempre com a minha tia na igreja, e é exatamente esse cenário. Os bancos largos, órgão do lado... Exatamente isso. Conta mais para nós. Piano e órgão ali. Daí o que acontece assim, né? Eu me converto também bem cedo, né? Aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, bem novinho, com 7 anos. Fui batizado com 12, meu pai que me batiza. E depois sempre fui trabalhar, mas o que aconteceu? Logo depois que eu casei, Deus falou comigo sobre um chamado pastoral. Eu entendi realmente de Deus que ele estava me separando para ser um pastor. Só que isso demorou 14 anos. Eu achei que fosse ser naquela hora, mas demorou bastante. E eu trabalhava também na igreja como voluntário. Quando o pastor Sidney estava lá na Igreja Batista do Morumbi, em que eu cresci, fiquei 20 anos ali. Fui junto com ele para a igreja, era uma igreja Batista Memorial de Alphaville, que é uma igreja bem pequenininha. Éramos 50 pessoas ali, eu fui junto com ele, mas era ainda voluntário. Eu estava trabalhando nessa época no Banco Itaú. Eu trabalhava no Banco Itaú e também estava lá na igreja, mas sempre com essa vontade de me dedicar em tempo integral a ministério pastoral. E tem uma coisa legal aqui, sabe, CW, que às vezes as pessoas acham assim, né, que trabalhar para Deus é trabalhar na igreja. E não é, tá bom? A gente trabalha para Deus quando a gente vive. Quando a gente vive e faz aquilo que ele fala para a gente fazer. Tem um texto que diz para a gente, tudo que a gente faça, faça como se fosse ao Senhor. Então, quando a gente está aqui gravando esse podcast, quando você está trabalhando na mídia, quando eu estava vendendo, quando eu estava interagindo com as outras pessoas, eu também estava assim, fazendo a minha missão daquilo que Deus tinha falado para mim. Mas algumas pessoas ele separa, e foi o que aconteceu comigo.
E daí isso foi em 2015. Eu saí do Banco Itaú, então eu fui em tempo integral ali na igreja. E daí eu comecei a trabalhar com muito mais gente, muitas pessoas ali. E o trabalho social dentro da nossa igreja sempre foi muito próximo, né? Sempre foi perto, perto, perto. Mas a gente fundou a ONG em 2016, final de 2016. Início de 2017 foi o primeiro projeto social que a gente teve. Era um projeto com 40 meninas ali de Carapicuíba que vinham a aprender balé com a gente. Então começa dessa forma. Depois a gente expandiu para os meninos de jiu-jitsu e depois a gente expandiu para as aulas, né? Hoje a gente tem diversas aulas diferentes, oficinas diferentes de português, inglês, música, dança, artes, esporte. Tem bastante coisa. Mas eu fui convidado a assumir a ONG no início do ano passado. Na verdade, foi no final, a gente está em 25, final de 23. Final de 2023, eu fui convidado a fazer isso, então eu chego direto assim, né, na ONG, falando agora o meu principal papel é o trabalho social mesmo, ali no início de 2024. Só que o nosso trabalho veio desde 2017. E o trabalho da igreja sempre foi muito perto disso. A gente sempre fez ação social e tudo mais. Mas agora, de uma forma muito mais focada ali, né? E olhando de uma forma até diferenciada, sabe? Porque a ideia da Foco, que é o nome da nossa ONG, sim, veio do pastor Sidney, né? E ele sempre pensou o seguinte: é muito difícil eu ficar dependendo de verba do governo, né? Verba estatal. Por quê? Se o governo concorda comigo, eu tenho dinheiro. Se o governo não concorda, eu não tenho dinheiro. O governo entra, tem uma política ali desse jeito. Muda o governo, tira a política. Vai daqui, vai de lá. Isso é muito difícil, né? Porque até usar a verba pública é muito difícil, né? Tem um monte de regra e tal. E a gente pensou e falou o seguinte, olha, normalmente uma ONG ou funciona com verba pública ou funciona com donativos, né? Doações. A gente precisa ter um jeito de ser autossustentável. Então, desde o início, nasceu a ideia do negócio social. Que o que você faz? Você tem um negócio que vai gerar receita para que você tenha um projeto social. Então, começou com um café. A gente tinha um café com pão de queijo e uma livraria. Né? E começou do jeito que a gente tinha. Como é que foi feito? A gente ganhou uma oferta, ganhamos uma doação, fomos ali na Conde de Zarzedas, compramos uma quantidade de livros, a gente colocou ali, pegou uma máquina de café, colocou, foi no mercado, comprou um pão de queijo, um forninho e começou desse jeito. E foi devagarzinho. Depois isso cresceu, foi desenvolvendo num restaurante, depois foi crescendo, foi para uma livraria, né? E desde igreja funciona, ou pelo menos combina com aula de música, né? Normalmente igreja com aula de música funciona. A gente tinha algumas pessoas da igreja que davam aula, que eram músicos profissionais. A gente chamou eles, você não quer dar aula de música? Quero, tal. Então, daí a gente foi fazendo assim, né? E sempre desenvolvendo os negócios para que tenha recurso para eu ter o projeto ótimo, social. Ótimo. E foi assim que a gente foi desenvolvendo. E estamos falando então de um projeto que hoje ele muda a vida. Sim. De quantas crianças? Hoje a gente tem 376 inscritos dentro do projeto. A gente pode chegar até 450. A gente tem algumas vagas aí. E o que acontece? Deixa eu te interromper. Vou ser mal educado contigo, mas você é meu amigo. Eu gostaria que você dissesse nessa câmera aqui ao lado, porque as pessoas que estão assistindo o nosso bate-papo, elas também querem ter querem começar um trabalho para o terceiro setor. Ele quer começar, e nós vimos também lá na bancada alguns projetos, né, com outros objetivos, mas o fim é o mesmo. Sim. Não vai mudar muito, pelo menos do que eu observei. Eu gostaria que você dissesse para os meus telespectadores qual é o caminho para começar um trabalho para atender crianças carentes. Por onde começar? Qual é o primeiro passo? É reunir num café? É reunir em casa? É reunir num espaço na sua cidade? Qual é o start? Porque você tem envergadura para isso. Eu conheci o teu projeto. Né? As pessoas que estão acompanhando não sabem, vão obviamente começar a seguir o Instagram dele, mas eu conheci o projeto. Eu estive no projeto.
Ele caminhou comigo, apresentando sala por sala, instrutora por instrutora. Lá estava tendo aula de capoeira, enfim. Ele mostrou a estrutura. Você não viu. Convido você a conhecer o projeto Foco, que é lá em Barueri, onde atende crianças de Carapicuíba. Então, por gentileza, Fernando, conta para nós qual que é o caminho. CW, começa assim, depois o segundo passo é esse, e depois as coisas vão começar a avançar. Não num passe de mágica, mas vão começar a avançar a partir desse momento. Conta por gentileza para nós. É bem interessante pensar que tem muito mais gente preparada para dar do que gente preparada para pedir. Então, CW, é muito importante ter credibilidade naquilo que você está fazendo, né? O que acontece? Infelizmente, a gente tem uma corrupção muito grande dentro do Brasil como um todo, né? E muitas vezes as ONGs, instituições também estão muito dentro disso daí. Então, primeira coisa é ser muito, muito, muito idôneo em tudo que vai fazer. Porque a partir do momento que você vai gerando a sua credibilidade, mais gente vai chegando junto contigo. E entender também que a gente não consegue fazer nada sozinho. Eu tenho conhecimento de uma parte, né? Por exemplo, eu não conheço de educação. O que eu sei de educação foi que eu estudei, né? Assim, fui para a escola. Mas tem uma pessoa especialista em educação ali. Então você vai conseguindo aglutinar pessoas que têm habilidades diferentes. Mas como é que a gente começa? Começa com o que a gente tem. Né? É isso que é o mais legal. O que a gente sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu consigo, por exemplo, dar aula de informática. Eu sei internet, eu sei isso, eu sei mexer, eu sei fazer isso. Começa desse jeito. Começa fazendo aquilo que você sabe. Né? Por que a gente começou com o café e com o livro? Porque livro combina com igreja. Entendeu? Assim, nós éramos uma igreja, livro combina com igreja e café combina com um livro. Então, mais ou menos que uma coisa levou a outra. Daí, o pastor Sidney, que é o grande idealizador de tudo isso, ele é muito bom cozinheiro. Tanto que ele foi lá pro Masterchef. Ele é um Masterchef. Foi, né, no programa da Bandeirantes. E ele, então, cozinhava. O que ele fez? Ele cozinhava na casa dele e vendia comida no restaurante da igreja. Sabe? Foi fazendo desse jeito. Então, você começa com o que você tem. Você acha? Eu nunca imaginava que a gente ia chegar no tamanho que está. Nunca imaginava estar aqui falando desse projeto com você aqui, né? E tem uma outra coisa, né? A gente participou, como você falou, foi uma mentoria, junto, né, com a Viviane e com o Paulo, uma mentoria de terceiro setor. E o que eu percebi claramente que é possível, eu acho que é isso que é legal para você entender. É possível fazer o bem. Sabe, é possível você tirar do papel um projeto e você colocar ele de pé. É possível. A gente tem que sonhar, né, e agir. É isso. Dá trabalho, tem muito esforço, mas é possível. E tem muita gente, sabe, CW, muita gente que nos ajuda nisso, né? Então, como é que eu começaria? Eu começaria dessa forma. Depois, é muito importante ter todas as legalizações. Ótimo. Né? Procura um advogado. Procura um advogado amigo seu, procura um empresário, um empreendedor que conhece disso, né? Porque você vai precisar da parte fiscal, você vai precisar da parte financeira, você vai precisar da parte jurídica, você vai precisar disso. Depois, chama alguém de projetos e te ajuda nessa parte de projetos, ajuda nessa parte de marketing, né? É importante ter isso, né? E as pessoas, elas querem fazer o bem. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. A nossa ONG ali, né, a gente está em Barueri, mas é na região de Alphaville. Alphaville é uma região muito rica, né, e é uma bolha ali de riqueza no meio de muita pobreza em volta. Então tem, às vezes, né, tem uma associação dos moradores ali de Alphaville que chama Área. E eles prezam pela manutenção, tá? É realmente muito bem cuidado. E tem uma rua lá que de vez em quando eles colocam uma faixa assim: não dê esmolas, dê oportunidades. A frase é muito boa. E é isso mesmo, você não quer dar uma esmola, você quer dar uma oportunidade de uma mudança de vida. Mas como que eu faço isso? Porque só ficar no campo das ideias, né? Então, quando você tem um projeto bom, estruturado, você consegue dar essa possibilidade até das pessoas saberem para onde está indo, quererem ajudar, né, essa transformação. Mas por isso que é importante
tá tudo legalizado, você ter essa ajuda das pessoas. E elas vão ajudando. Né? Quando veem que é para o bem, para a transformação, ainda mais de criança carente, que precisa de oportunidade, né? Que muitas vezes ela está à mercê do tráfico de droga, à mercê da criminalidade, né? Quer transformar isso. Então, eu acho que pode ser por aí, caminhar por aí. Ótimo, ótimo. E quais são os pilares hoje da Foco? Né? O que você está buscando? Eu vi lá que são crianças, Sim, só que essas crianças vão crescer, sim. né? Elas permanecem. O que você está estruturando junto com o pastor Sidney? Aliás, um abração, pastor. O senhor não é só um pastor líder de um grande projeto, de um grande legado e inúmeras vidas e almas, mas o senhor também é um Masterchef. É verdade. E qual é o projeto? Então, por exemplo, o que você pensa para essas crianças que já estão crescendo? Sim. Né? Lá é de que idade a que idade? Então, a gente começa com 8 anos e vai até a formatura da faculdade. Uau! Até ela realmente estar formada ali para o mercado de trabalho. Então, são 4 projetos que a gente tem assim ali. Né? Então, primeiro, a gente chama de gente grande, que é de 8 a 12 anos, que no contraturno escolar, então a criança que estuda de manhã está com a gente à tarde, a criança que estuda à tarde está com a gente de manhã. A gente dá o reforço do português, inglês, música, artes, esporte, jiu-jitsu e dança. Depois, quando ela faz 13 anos, a gente muda o português para produção textual, que ela precisa desenvolver mais, continua com o inglês, e a gente coloca tecnologia e uma oficina chamada Projeto de Vida, que é uma oficina que ajuda ela a fazer uma apresentação, ajuda ela no trabalho em grupo, como é que eu faço uma entrevista de emprego, né? Como é que eu me preparo para o mercado de trabalho. E daí, se continua com a gente dá a possibilidade também para ela de ter o primeiro curso universitário, a gente também paga isso. Então, é todo esse tempo. A criança, né, o adolescente, o jovem, tem que ficar todo o tempo? Não. Na verdade, poucos ficam. Né? Alguns entram, ficam um período e saem, porque hoje estão numa escola integral, porque encontraram um trabalho, porque mudaram de turno, porque mudaram de cidade, né? Mas sempre tem essa oportunidade. Então a gente tem a oportunidade para todos eles. E a gente tem também o ensino de orquestra e canto coral. Então eles também aprendem a tocar um instrumento musical clássico, né, da música clássica internacional e brasileira também, nacional, para a gente desenvolver a cultura brasileira também. Né? Então a gente consegue ver a alegria deles, né, aprendendo a tocar, a se apresentar. A gente faz algumas apresentações para público grande. Ano passado, a nossa orquestra tocou em 2 reuniões do Grupo Pão de Açúcar. Né? Então, uma que era uma reunião nacional, onde toda a liderança do Pão de Açúcar estava lá, foi super bacana, e uma outra um pouco menor, mas são oportunidades que eles têm, né? E sabe, CW, o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, quando ele tem uma oportunidade dessa, é muito grande. Né? Porque ele trabalha autocontrole, a autoestima dele, ele consegue ver que ele consegue, né, sonhar diferente e executar, né? Ele vê muitas outras perspectivas. Teve uma das adolescentes que ela foi contratada por uma empresa parceira nossa e ela falou assim, olha, antes de vir para Foco, eu não me enxergava. Eu não via quem eu era. Ela estudava e ela ficava à tarde vendo televisão em casa, fazendo praticamente nada. E depois que ela conseguiu ver o potencial que ela tinha, e é uma menina brilhante, 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 mas que não tinha oportunidade. E teve oportunidade, esteve conosco por 3 anos e agora não está mais porque ela está trabalhando. Olha. Né? Já está aí no mercado de trabalho. Foi feita uma formação, então. Uma formação. Vocês formaram ela. Exatamente, exatamente. Eu estou com um rascunho aqui e eu vou perguntar para você 3 perguntas. Quais as diferenças e semelhanças entre o negócio social e o negócio tradicional? Você sabe que um negócio social é algo realmente novo no Brasil. Tá. Tanto que a gente não tem legislação direito para isso. Por quê? Qual que é a grande diferença de um negócio social e de um negócio tradicional? Assim, né? Os dois, eles precisam dar dinheiro. Né? A diferença é que ele dá o lucro,
para os investidores, para os sócios ou para o dono. Né? E esse lucro, ou ele reinveste no negócio dele, ou ele pega para ele e tem a vida dele. E tá certo. Porque o empreendedor tem muito risco. Né? Então, sim, tá certo. Tem que ganhar bem mesmo, porque tem muito risco aqui dentro. O negócio social, ele precisa ser tão eficiente e eficaz quanto. O serviço que entrega precisa ser excelente, os produtos que vendem precisam ser excelentes. A diferença é que o dinheiro aqui que faz, que a gente não chama de lucro, chama de resultado, ele é 100% destinado para o projeto social. Então, claro, existem profissionais que trabalham aqui, sim. Existem. Por exemplo, a gente tem um cabeleireiro lá. Existem profissionais que trabalham. A gente tem cabeleireiro, cabeleireira, a manicure, barbeiros, que trabalham ali. Então, eles são remunerados igual qualquer outro salão que tem ali na região. O preço que a gente cobra também é muito parecido, tá bom? Na média ali, vão ter um pouco mais barato e terão mais caros também. Mas conforme na região que a gente está. Uma vez pago todos os custos, o aluguel, quanto é que é tal, o que sobra vai para o negócio social. Então, a grande questão é que um negócio social, a medida dele, né, de sucesso, não é exatamente o lucro. É o impacto social que se tem na transformação de vida, na transformação da sociedade. E o que eu vejo isso, CW? Durante muito tempo, eu fiquei pensando, puxa, por que a pessoa trabalha num negócio desse? Né, se não é para ela. Na verdade, assim, não é para ela, mas é para a sociedade. Então, acaba voltando para ela também. E eu percebo que mesmo um negócio tradicional, né, empresários que têm os seus negócios com bastante sucesso, né, bem-sucedidos, podem destinar um tanto dos recursos deles para a transformação direto da sociedade com um projeto. Né? Não precisa necessariamente, como a gente tem lá, ser um negócio 100% social. Né? Mas parte do dinheiro que tem, parte do lucro que tem, pode destinar para um projeto social da tua região. Essa sua fala é para o empresário. Para o empresário. Então, por gentileza, se concentra naquela câmera ali, porque eles estão assistindo a gente agora. E, de repente, um desses, ou alguns desses, tem hoje um viés, tem hoje estrutura, tem hoje recurso para o social. Mas não confia. Sim. Porque a mídia, infelizmente, ela bate muito nessa tecla. Sim. Ou seja, ela fala mais daqueles que não deram certo do que aqueles que estão dando certo. Sem dúvida. Então, agora, você está tendo acesso ao quê? A um projeto sólido, verdadeiro e atende vidas. Sim. Olha o passo a passo que o Projeto Foco proporciona a essa hoje criança. Então, eu estive lá. Então, não estou aqui falando de algo que eu ouvi falar de terceiros. Eu estive no projeto. Eu fui lá recebido pelo pastor Sidney e pelo pastor Fernando. E esse é um projeto que não só o CW, mas também o nosso grupo de empresários nós iremos aportar. Porque é um projeto sério. Então, esse empresário que está ouvindo o nosso bate-papo, ele fala assim, CW, eu também quero saber mais, eu também quero, porque você está validando e ao validar a responsabilidade, ela é minha, obviamente. Então, eu decidi que eu quero fazer uma ajuda, conhecer o projeto, enfim. Então, diga para esse empresário especificamente, qual o caminho que ele tem que fazer. Joia, você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, Foco Conecta. Então, no Instagram, é o melhor deles ali, Foco Conecta, e daí a gente encaminha para você todas ali as informações e tudo mais para você poder falar conosco. Mas também é verdade que você, como empresário, tem capacidade, recurso, inteligência para ajudar no desenvolvimento de um projeto social próximo de você. É extremamente importante, é verdade, ver a idoneidade disso. Por isso que precisa ter relatórios, precisa ter transparência e tudo isso, né? Mas a gente tem as leis de incentivo também, né? Tanto a lei de incentivo à cultura quanto a lei de incentivo ao esporte. Você pode destinar um tanto... Na verdade, empresa tem que ser de lucro real, sim, né? Então, mas um tanto daquilo que você
ia pagar de imposto, até 4% você pode destinar para um desses projetos, mas como pessoa física dá para fazer também até 6% você pode destinar ali. Né? Mas é isso, é entender que nós, como sociedade brasileira, não adianta a gente depender somente do governo e ficar esperando que o governo vai fazer, porque o governo tem a sua limitação. Né? Mesmo se fosse um governo super eficiente, que não é o caso nosso, né? Não é desse, daquele, mas historicamente no Brasil, poderia ser super eficiente o governo, ele também tem as suas limitações. Então nós, como sociedade, como empresários, a gente tem a possibilidade de fazer isso e dá para fazer muita coisa boa. Ótimo. Uma última pergunta. Quais as principais qualidades de um empreendedor social? Isso é legal. Essa é uma excelente... Você sabe, CW, que foi falando um pouquinho ali da minha transição de carreira, né? Você chegou a falar sobre isso. Então, eu trabalho 20 anos no mercado de trabalho normal, e daí em grandes empresas, bancos e tal, mas eu nunca fui empresário, nunca fui empreendedor, sempre fui executivo. E a cabeça do executivo é muito diferente da cabeça do empreendedor. É muito diferente. Até aquilo que valoriza. Eu tenho um amigo meu que ele é um grande empreendedor, um grande empresário, e uma vez ele estava numa reunião e era mesclado, né, de executivos e empresários. E ele ficou olhando assim para os executivos, assim, pô, mas é diferente. Eu falei assim, claro que é. Porque até o que eles valorizam. Por exemplo, um executivo ele valoriza qual faculdade você fez. Quantas línguas você fala? Você já teve uma experiência internacional? Isso é valorizado como executivo. E tudo bem. É assim que é. No empresário, empreendedor, ele quer saber quantos negócios você já rodou, quanto que você vende, como é que você faz a gestão. Ou uma ressalva, quantas vezes você já quebrou também. Quebrou. Qual a experiência que você tem? É muito diferente um do outro. Né? É bem diferente isso. E foi interessante porque, como a minha cabeça era uma cabeça de executivo, não era de empresário, eu precisei fazer essa migração e ainda tenho feito, tá bom? Mas qual que é a grande questão? Né? É essa automotivação, né? O sonho. Você precisa sonhar e ter o objetivo em mente, porque um empreendedor social, ele continua sendo um empreendedor. Ele sonha. E ele sonha com a transformação de vidas. Só que tem uma coisa que é um erro que muita gente do terceiro setor acaba tendo, que é muito romântico. Esse romantismo muito grande. A gente não é romântico. Né? Claro que nós estamos fazendo bem, ajudando as pessoas, mas imposto é imposto. É verdade. A conta dívida vem. é dívida. A conta vem. Empréstimo é empréstimo. Sim. Prestação de contas é prestação de contas. Então, assim, tem coisas... E quando você tem um negócio social, você está concorrendo com outros negócios. E tem gente que é melhor que você. Né? Então, preciso entender isso. Então, um empreendedor social, ele precisa ser um bom empreendedor de negócio, mas também ter esta visão para o social, olhando para a vida da pessoa, né? Entendendo que o trabalho dele vai impactar diretamente a vida daquela pessoa. E sabe, CW, eu não gostava muito da palavra legado, porque eu ouvia muito nas corporações que eu trabalhei e tal, eu achava que era muito coisa assim de banqueiro, sabe? Ah, ele tá querendo falar para mim só para eu trabalhar para ele e pronto, acabou. Mas tinham amigos meus que eu admirava muito e falavam sobre isso. E daí o meu pai, como eu falei, ele faleceu em março deste ano. E o meu pai foi uma pessoa que viveu para ajudar o outro. Ele viveu para ajudar o próximo. Ele foi psicólogo e ele trabalhou com recuperação de dependência química. O meu avô, ele era alcoólatra. E daí quando meu pai ele cresce e tal, meu avô para de beber, ele tem muito significado isso, sabe? Trabalhar com a pessoa, ajudar nessa questão do alcoolismo e tal. E ele foi escritor de livro, conferencista, psicólogo, ajudou muita gente. E no velório dele, vários homens chegaram para mim e falaram sobre e falaram, isso é muito forte. Se o teu pai não tivesse entrado na minha vida, eu teria morrido. Que coisa linda. O teu pai ajudou o meu filho a sobreviver, a viver. Eu sou fruto do trabalho do seu pai. E daí você vê, CW, que no final do dia, o que importa é o impacto que a gente tem na vida dos outros. É verdade. Não é legado, não é uma questão de patrimônio. Legado é uma questão de o que eu fiz na vida do outro. Lindo isso.
né? E eu vi isso acontecendo. E foi muito interessante. Eu valorizei muito mais o meu pai, além disso, né? Depois, claro, já conhecia, sabia. Mas é isso, sabe, CW? Então, entender que nós podemos ajudar a transformar a vida de crianças, adolescentes, que precisam só de uma oportunidade, sabe? Que são excluídos da nossa sociedade, que não tem. Eu lembro que eu estava conversando com a minha filha uma vez e falando sobre essas questões sociais, eu cheguei para ela e falei assim, olha, vê a filha da moça que trabalhava na nossa casa. Você acha que ela consegue disputar alguma vaga de emprego com você? Ela falou assim, não, pai, ela não consegue. Por quê? Por causa da formação. Você para pensar, CW, quantos anos uma pessoa estuda para ser formada? São mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Só que uma estudou 20 anos numa família estruturada, em boas escolas, com boa formação. A outra, o pai sumiu, né? Em sua grande maioria das vezes, a mãe dá um jeito de trabalhar, ele fica lá naquela escola pública que pode ser que tenha um ou outro professor bacana, mas muitas vezes não é. Eu lembro que eu estudei uma época em escola pública, tinha uma professora que ela saía, falava assim, já volto, e nunca mais voltava. Eu ficava lá olhando, e cadê a professora? Eu não sei, né? Não tem Colocou presente para todo mundo e pronto, né? Não tem senso estético nenhum, e que muitas vezes o herói é o cara do crime. É muito difícil isso, claro, que tem vencedores, mas o cara tem que batalhar muito mais, né? Mas, puxa, se nós, como sociedade, pudermos fazer algo para ajudar, a ter oportunidade, a ver outra coisa, é demais, né? Então, isso que é legado, sabe? É o legado que a gente deixa na vida da pessoa. Legado é quando daqui 20, 30 anos, você vai se deparar com uma criança que foi assistida pelo Projeto Foco, ela vai falar assim, Fernando, hoje eu tenho uma faculdade, hoje eu tenho a minha família, que foi construído lá atrás. Isso. O tempo que eu ficaria ocioso na rua, eu ia para o projeto. Exato. E no projeto fui galgando, fui aprendendo e hoje eu tenho uma faculdade, sou casada, tenho os meus filhos. Isso é legado. Então o legado que vai ficar daqui os próximos 20, 30 anos é exatamente esse depoimento desses jovens que hoje estão lá, eu vi as crianças. Essas crianças vão ser o legado amanhã do Projeto Foco. E você sabe, CW, eu também tinha uma crise muito grande, porque a gente atende 350. Eu não consigo mudar o mundo. Sim. Né? Mas daqueles 350 é possível. Vai mudar. É possível. Não, e um detalhe que é mais importante. Você não vai só mudar essas 350 crianças. Elas vão mudar os outros das próximas gerações. É verdade. Porque esses 350 vão ter o seu José ali no meio. Exato. José do Egito. Vão ter um José ali que vão sobressair, que vão ficar muito bem financeiramente. Claro que vão. Claro. E aí ele vai trazer consigo o quê? Para que eu viesse a chegar onde eu cheguei hoje e conquistar o que eu conquistei foi através de um projeto social. Exato. Então, aonde eu consigo mover aqui para poder fazer parte de um projeto também, ou eu ser a pessoa que vai iniciar um projeto. Exato. Isso aí é muito mais do que legado. Exato. Vocês estão plantando hoje com o Projeto Foco, lá em Barueri, já para as próximas gerações. Exato. Se você pega um depoimento, até sugiro que faça. Pega o depoimento de uma criança agora e pega o mesmo depoimento daqui 20 anos. Dessa mesma, hoje criança, e pega daqui 20 anos. Você vai ver o que vocês construíram. Claro, é intencional? Claro que é intencional, mas nós sabemos que desses, nós não teremos um resultado positivo com 100%. Não. Naturalmente Muitos, não. né? Naturalmente não. Mas o que é? Esses que vão sobressair e que vão dar resultado de todo esse esforço da igreja, tempo, recurso, enfim, vão ter aquelas pedras preciosas que vão falar, puxa vida, se eu estou onde eu estou hoje, é devido ao Projeto Foco. Sem dar nome, Projeto Foco. E sabe, CW, eu gosto muito de esporte, né? Gosto muito. Hoje eu tô fazendo triatlo agora. Eu gosto. Isso, coisa boa, tá vendo? Então sua filha já tá seguindo os passos do pai. Eu vi lá, o speed dela tá brabo. E na última Olimpíada, eu tava vendo a quantidade de medalhistas olímpicos brasileiros que vieram de projetos sociais. É muito grande. Não, mas a maioria, Fernando, a maioria desses que hoje são atletas que ganharam medalhas, a maioria deles projeto social.
Então você vê Coisa como linda. isso transforma a vida da pessoa. Né? Transforma a vida da pessoa. Poxa, um atleta olímpico, né? Que é a nata do Ele entrou pra mundo. É a história. nata do mundo. É, Medalhista olímpico é a nata do mundo. Do mundo. Né? E a gente concorre com países muito mais bem estruturados. Né? Então você vê como tem brasileiro bom. Né? E como a gente, como sociedade, como povo, pode fazer isso. Né? E tem aquela frase, né, que dizem que assim, o problema não é o que os maus falam, né, mas é o silêncio dos Silêncio bons, dos né? Então, poxa, a gente, né, como gente boa da sociedade, que promove o bem, né, vamos cada vez fazer isso mais. É possível. Né? ótimo. Eu tenho visto uma rede de pessoas, de empresas, de organizações, de instituições que querem fazer o bem. Claro, a gente precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, a gente tem que sobreviver. Mas é possível fazer o bem para o outro, né? Sem ficar esperando nada em troca. Eu quero fazer um convite para você, empresário, que está ouvindo aqui nosso CW Talks. E você está aí se perguntando o que fazer, que caminho tomar. Nessa próxima parte agora, o Fernando vai contar, vai passar para nós todos os meios, de maneira mais detalhada agora, que você pode ter acesso ao projeto. Porque eu tenho certeza que esse programa, ele vai fazer com que você possa tomar uma atitude, definitivamente, voltando, pensando, olhando com outros olhares para a parte social. Porque se eu tivesse nessa época da minha infância, um projeto como esse em Carapicuíba, talvez eu não estaria aqui apresentando um projeto para vocês, talvez estaria em uma outra esfera. Mas eu infelizmente não tive, né? Tanto que nós fomos para o interior de São Paulo, enfim. Então, se naquela época, com 10, 11 anos, eu não ficasse meu tempo ocioso na rua e fosse um projeto social, puxa vida, certamente eu estaria mais à frente do que já estou. Então, o objetivo é o quê? Dar oportunidade a essas crianças para que elas possam ter um futuro brilhante. Sem dúvida. E não tenho dúvida do que isso vai acontecer. Deixa, por gentileza, os seus contatos, né? Mas antes de deixar os seus contatos, quebrando o protocolo, qual é o nome da tua esposa? Cristiane. Cristiane. Você vai lá para essa câmera aqui e você vai mandar para ela uma mensagem do fundo do teu coração. Afinal de contas, são anos e anos. Ela é tua parceira, ela é tua confidente, ela dá honra para você chorar quando assim tem que ser. Ela tá ao teu lado. Uma vida, meu brother, uma vida. Não é algo que começou ontem, é uma vida. Vocês vão encerrar um ciclo juntos. Deixa, por gentileza, uma mensagem para ela. Pensa bem o que você vai falar, porque isso aqui vai ficar eternizado. Tudo que você grava fica perpétuo. É para as próximas gerações. Fica à vontade. Vou olhar aqui, então. Cristiane, eu te amo. É uma alegria muito grande poder partilhar a vida contigo. Eu admiro muito, muito você como pessoa, como mãe, como profissional, como esposa, como parceira. E eu espero que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Que você esteja ao meu lado até o final. Até o céu, como a gente diz. Te amo. É isso aí, CW Talks. Essas peripécias do CW e que engrandece cada vez mais, afinal de contas, nós estamos lidando aqui com seres humanos que têm seu sentimento, que teve seus desafios, que teve seus momentos de choro, de alegria, mas estão seguindo. Não foram vencidos. Eu digo sempre, desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Essa que faz toda a diferença na nossa trajetória. Por gentileza, fale mais sobre o Projeto Foco para a gente encerrar. Antes de você falar, já antecipo a minha gratidão. Nós estamos iniciando uma nova temporada e o pastor Fernando foi um dos meus convidados. Ele vai orar por nós daqui a pouco para abençoar essa nova temporada. Mas antes de chegarmos aos minutos finais, fala um pouco mais sobre os contatos do projeto, que eu também vou fazer parte, que é o Projeto Foco. Legal. Então, o nosso Instagram é Foco Conecta. Então, você pode entrar ali, pode mandar mensagem para a gente. O site é fococonecta.org, né, org.br. Então, também pode ir por ali. Acho que é o melhor que tem para entrar em contato. E o meu pessoal é Fer Barcel, de Fernando Barcelos,
FER Barcel. Você pode também mandar mensagem para mim ali que eu respondo. E tem outra coisa, CW, se você é de alguma ONG, né, alguma organização e quiser também trocar ideia, trocar figurinha, visitar lá o nosso projeto, pode vir, a gente recebe muita gente, né, que a gente aprendeu que cada vez mais, quanto mais a gente compartilha o que a gente tem, mais a gente cresce, né? Então, também, tanto o pessoal das empresas quanto das organizações, ONGs, instituições, institutos quiserem nos conhecer, a gente está bem aberto. Maravilha, obrigado a todos. Mais um programa que eu finalizo em júbilo, porque eu saí daqui aprendendo mais. Tudo que você faz ao longo da sua trajetória, quando você encerra essa sua trajetória dizendo o quê? Que você aprendeu mais, então valeu a pena. Obrigado a todos envolvidos nesse projeto, Tony, da Alpha Graphics, todos esse ecossistema que cresce todos os dias, assinado pelo CW, traz valor, traz acessos. E os acessos, eu costumo dizer que vale mais do que dinheiro. Agora o Fernando vai fazer uma oração para nós, para abençoar esse nosso novo tempo, e que aqui, sentado na minha frente, passam pessoas, seres humanos, não só empresários, não só empreendedores, não só homens e mulheres bem-sucedidos, não. Que passem aqui seres humanos, que têm essência e que têm ainda algo a ser construído. E nós iremos, eu assumo com o pastor Fernando um compromisso, nós iremos falar do projeto Foco com todos os empresários que passarem por aqui. Eu assumo um compromisso contigo. Todo empresário que passar por aqui, eu vou falar sobre o quê? Projeto Foco, que atende crianças de Carapicuíba, em Barueri, crianças de situação mesmo, carente. Eu vou falar para todos os empresários, para que eles possam, ao sair daqui, entrar em contato via Instagram, via contato pessoal, para poder visitar. Eu assumo um compromisso contigo de fazer isso aqui com todos os empresários. Vou deixar até anotado aqui para mim não esquecer. Todos os empresários que passarem por aqui, eu, CW, vou apresentar o Projeto Foco. E se esse empresário quiser ir, eu vou junto. Para que a gente possa apresentar e atender o maior número de crianças. Obrigado. Muito obrigado querido? pelo seu apoio, pela sua ajuda. Muito obrigado mesmo. A palavra é toda sua agora. Vamos orar então. Vamos orar. Pai, a gente agradece muito pela vida, agradece muito por essa oportunidade tão bacana que o Senhor nos dá, de podermos falar sobre questões tão relevantes da vida, sobre aquilo que o Senhor tem feito, e te peço para que o Senhor continue abençoando muito o CW, muito em seus projetos, em tudo que ele tem feito, que ele tenha muito sucesso, que continue, Pai, levando o bem para as outras pessoas, que todos esses programas que ele tenha, que a influência que ele tem seja sempre para o bem, Pai, para a promoção daquilo que o Senhor tem falado para ele. Também te peço por todos aqueles que estão conosco agora, que têm assistido conosco, que estarão nos próximos programas, que o Senhor também os abençoe, os guarde, os proteja e que eles possam, Pai, continuar também produzindo bem aonde nós estamos. E é no nome de Cristo em que oramos. Amém. Obrigado a todos e até o próximo CW Talks. Eu tenho certeza. O próximo vai sentar aqui, vai trazer para nós algo relevante e que vai acrescentar no 360. Para mim, para quem vai estar aqui na minha frente e especialmente para você. Obrigado a todos e até o próximo Momento com CW, cujo nome foi batizado como CW Talks pela nossa Beatriz. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos e até o próximo programa.